que ia Despedir da assistir. filha. Ah, e ainda. Bem, gente, Ah, Faz as temos aí honras o aí. Eduardo. Todo mundo conseguiu assistir o filme? Conseguiu, né? Então, Eu vi hoje. Uhum. Sim, sim. Tem legenda. Estudamos o filme, né? Eu não consegui com legenda, mas... Nossa, esse filme é... Meu Deus. Eu me lembrei de algumas É isso. cenas. Vi uns 30 anos atrás esse filme. E vai, mãe. aí o Edu, que é um grande amigo, que eu não tenho nem como definir, né? O irmão de coxa creme, que a gente gosta de comer coxa creme juntos. Fez. Viva a coxa creme. Eu sou um militante da coxa creme. Exato. Que coxa? Coxa creme. Né? E o Edu, ele fez, né, peça do Grupo Tapa, que montou os 12 Homens. Você tem 2017, Edu? É isso aqui. Esta reunião está sendo gravada e carregada para o YouTube. Seu microfone Por que ficou está no desligado. YouTube também, Marco? Por que não carrega depois do YouTube? Que aí não sobrecarrega a tua conexão. Pronto, agora... Ele sobrecarrega de trabalho. Estava mutado quando vocês me perguntaram. Bem, mas desde 2000 eu fiz a primeira montagem do Tapa, que foi em 2010, e depois fiquei até maio de 2011, que aí eu fui fazer um outro trabalho. Bem recente até. Gente, que o tempo passa e eu tô ficando velho, né? Meu, dá minha entrada. Se você está ficando velho, imagina eu. Não. Vamos pular essa parte. Olha, eu acho... É bom, Beto, vamos pular essa parte, afinal de contas... Que bom que a gente está ficando velho, né? Estamos vivos. Acho ótimo. Eduardo, você está no Grupo Tapa há muito tempo? Na verdade, eu não sou do grupo, né? Tá. Eu sempre faço a peça convidado. Eu já fiz 2 peças com eles. Eu já fiz 2 peças com eles. E eu iria fazer uma terceira que estrearia amanhã. Não, hoje. Na verdade, eu estaria estreando agora, 8h da noite. Ou seja, daqui a 3 minutos. Só que aí o ator principal pegou Covid. Eu também peguei, mas meus sintomas foram leves. Em 5 dias eu estava tranquilo, só dei a quarentena, né? Os 12 dias para ficar longe de todo mundo. Mas voltei, estou tranquilo. Agora, o outro ator ainda está se recuperando e está tendo uma dificuldade, porque ele tem outras comorbidades. Então, por isso, a gente não estreou. Agora, eu fiz, além de 12 Homens, eu fiz um Nelson Rodrigues com eles, que foi o Anti-Nelson Rodrigues. Eu te perguntei porque tinha uma história do Grupo Tapa. Eu trabalhei durante muito tempo com escola. E o Grupo Tapa, no iníciozinho, apresentou muita peça lá na escola. O Eduardo, a Inês. Eles fizeram muitas. Eu falei, será que o Eduardo esteve por lá e a gente já se viu em algum momento? Porque logo no início do Grupo Tapa. Não, mas eu sou recente. Eu realmente... A primeira peça, que foi o 12 Homens e uma Sentença mesmo, Entendi. Foi em 2010. Então, antes eu não tinha nenhum histórico com eles. De quem que é a adaptação? A adaptação, ela foi... Na verdade, porque assim, 12 Homens e uma Sentença, eu não sei se vocês sabem a história do texto, ele foi feito a primeira montagem foi feita em 51, num programa de televisão que durava 1 hora, que era um teatro ao vivo. E aí eles escreveram mais ou menos o que estão fazendo. É um texto de teatro, então, que depois virou filme, é isso? É um texto de teatro. Era um telefilme, na verdade. Era um teleteatro, na verdade. Não é nem um telefilme. Era um teleteatro. Eles ensaiaram ali algumas vezes, e aí
e aí fizeram a montagem em 1 hora. Foi quase no improviso, de uma certa forma, porque tinha muita coisa ali que não tinha a ver com o filme do jeito que foi feito. Aí o Henry Fonda gostou, comprou os direitos, não era o Henry Fonda fazendo o número 8, ele gostou, comprou os direitos, e aí sim resolveu produzir o filme, que vocês viram. Aí depois houve mais, até onde eu sei, mais duas produções, né? Teve uma com o Jack Lemmon em 87, se não me engano, e uma outra russa, que não tem... é super doida, que é dos anos 2000 já, se não me engano. Ou, não, é dos anos 90. É dos anos 90. Eu vi na época, faz muito tempo, vi uma vez e nem me lembro. Mas era muito diferente. Era muito diferente. Eles faziam do jeito deles lá. Mas ok, era uma forma de tentar mudar algo. Agora, o texto, ele foi feito para teatro depois de ter sido feito esse telefilme, em 51. Né? Interessante. Então, Nesse trabalho... vamos organizar como é que a gente vai conversar. Acho uma boa. Eu estava pensando fazer uma primeira rodada onde as pessoas pudessem colocar as questões e depois abrir para conversa. Porque a Regina está conseguindo entrar. Não. Aliás, eu não sei se vocês sabem o nome do autor esqueci até de falar esse detalhe. O autor do 12 Homens e uma Sentença, que é Reginald Rose. Ele que escreveu a primeira montagem, depois fez as adaptações junto com o Henry Fonda. O Henry Fonda participou, então. Tudo. Tudo, sempre. Ele pegou tudo, ele ajudou a produzir. Fantástico. Ele não dirigiu, mas ele ajudou a produzir, ele comprou os textos, ele mudou o roteiro, ajudou a roteirizar para o cinema. E aqui no Brasil, quem dirigiu? Desculpa, só mais essa curiosidade. Eduardo Tolentino. Eduardo Tolentino, que é o diretor do Tapa. Embora tenha outros diretores, o grande diretor do Tapa é ele, né? Então, ele que dirigiu. Foi uma ideia, na verdade, de um casal que comprou os direitos e aí produziu a peça. Se chamava Ana e Mário Paz. Né? O Mário, inclusive, é argentino. A Ana é carioca. Eles compraram os direitos, aí contrataram o Tolentino. Depois de um tempo, o Tolentino resolveu pagar os direitos para ela, e aí ficaram com a produção para eles. Então, é por isso que foi uma peça que girou 1000 vezes. Né? Teve um monte de elencos diferentes, etc. Você participou de uma delas. A primeira. E você pode dizer qual foi o teu de 12 papel? Homens e uma Sentença fui eu. Oi? Qual foi o teu papel? Eu fiz o número 11, o relojoeiro, que na verdade lá era tcheco no filme, mas na nossa montagem o Tolentino me pediu para fazer um sotaque judeu. Ele não precisaria ser especificamente tcheco. A ideia que ele tinha na cabeça era de ser judeu. E eu achei que ia ser algo meio falso. Então, porque eu não sou judeu, eu não tenho contato com judeu, eu até tenho uma ascendência armênia e síria, mas se eu ficasse imitando meus avós, realmente também não ia ser muito bom. Então, o que eu fiz foi inventar. Eu criei a partir de uma gravação russa, uma gravação de uma narração
de uma roleta russa que tinha num disco dos anos 70, que eu tinha, que era a narração de uma roleta russa. Que era esse russo, ele falou, first you take the gun, then you put the bullet into the gun, then pull the trigger, pull the trigger. Esqueci agora. Mas assim, era uma coisa assim. Então, baseado nisso, eu fiz o sotaque, eu puxei essas características para o sotaque dele. Então, ficou uma coisa que não era conhecida, porque não existia, porque, na verdade, não existia, e eu acabei inventando esse sotaque que parece um pouco russo. Tinha gente que falava que era judeu, tinha gente que falava que era russo, tinha gente que falava que era alemão, tinha gente que achava que parecia um Maluf. Então, era muito louco. Então, E essa era a minha intenção. Eu queria que fosse uma coisa que não parecesse nada. Ele tinha que parecer, na minha cabeça, ele tinha que parecer um estrangeiro. Ponto. Uma pessoa que não era daquele país. Isso que era importante, porque para o americano isso é muito importante, né? Os americanos, a América, aquele patriotismo. Então, o fato de ter ali entre os jurados um estrangeiro é muito forte. Eu fazia o número 1. O acusado também era estrangeiro, né? Olha, na nossa montagem ali não tinha isso. Ele só era pobre e já tinha passagem na polícia. Ele era da periferia. Eu posso fazer uma pergunta antes de começar a rodada, Marco? É rapidinho. Eduardo, me deu curiosidade quando o Beto falou que vocês fizeram uma imersão, né? Para conversar sobre a peça, enfim, eu entendi como uma imersão, né? Mas isso é feito entre vocês e com as questões suscitadas, ou vocês, tipo assim, por exemplo, chamaram um jurista, chamaram gente que entende de lei, de justiça, ou não? Ou é uma imersão que vocês vão refletindo sobre as questões? Bom, na verdade, nós nos debruçamos sobre o que tem no próprio texto. Né? Ficamos fazendo, o que o Beto acabou de escrever aí, é o que se chama trabalho de mesa, que é um trabalho que nós fazemos que é uma coisa que alguns grupos gostam de fazer, outros não, que existem vários métodos para se abordar um texto, né? E nós, através dessa peça, nesta peça, nós fizemos o que se chama de trabalho de mesa, que era ficar em volta da mesa, o que é engraçado, porque depois a peça também continuou sendo assim, então a gente brinca que nós ficamos fazendo trabalho de mesa durante toda a temporada, né? A gente não saiu dela. Mas a gente fez esse trabalho de mesa, que é de ler o texto e analisar o que está acontecendo. Né? Então a gente vai lendo o texto, aí para e falando, mas o que é isso aqui? O que é isso aqui? Não, mas isso é coisa da lei, não sei o quê. Tem muita coisa que o próprio Tolentino foi estudar, em termos das leis, né? Então, a gente tem que saber, por exemplo, que lá nos Estados Unidos, diferentemente daqui, o réu só pode ser condenado se não houver dúvida nenhuma. Ou seja, se todos os 12 jurados chegarem à conclusão que ele é culpado. Se houver uma dúvida razoável, que é o termo usado, né, na peça, aí se tiver um que discorde, ele já não pode ser condenado. Né? Então, essas coisas e todos os outros detalhes da peça, as relações e etc., a gente foi discutindo nesse chamado trabalho de mesa. Obrigada. E não chamamos ninguém não houve uma conversa com jurados nem nada. Na verdade, essa coisa isso vale para a pena de morte. Não sei se vale para tudo. Na época, né? Porque aí já é direto. Na época. Hoje eu não sei, mas na época era só para a pena de morte tinha que ser unânime. Tá? E eles tinham que chegar a uma decisão unânime. Que é curioso também, né? Quer dizer, hoje, pelo que eu sei, eu não sei se é exatamente para isso, mas se ficar, enfim, 4-5, lá, alguma coisa,
dá direito a recurso, tá? Não mata direto, dá direito a recurso. Não sei se isso vale para outros crimes, mas vamos lá. E deve variar também de estado para estado, porque lá tem essa É questão, estado que não tem pena de morte, é verdade. Bom, então, como é que a gente faz? Como é que a gente começa? Vocês decidem, eu só respondo. O que eu souber, né, também. Então, deixa eu assim, começar, falar alguma coisa e vocês vão completando. Né? Esse filme bateu assim, muito forte em mim. Eu gostei demais do filme. Eu não conhecia. Quando acho que nós estávamos conversando aqui um dia sobre justiça, a proposta saiu de uma questão que a gente estava falando sobre justiça, uma discussão, e aí acho que foi o Beto que sugeriu que a gente assistisse, que a gente conhecia, falamos que algumas pessoas sim, outras não, e aí quando eu assisti, eu achei que o filme tinha muito a ver com as questões atuais, muito, muito, muito a ver com o dia de hoje. A coisa que me chamou mais atenção, e eu assisti o filme com um incômodo muito grande, durante o filme todo, eu fiquei incomodada, porque era exatamente o que eu sinto, principalmente com a questão da injustiça, quando a gente não consegue fazer justiça e não faz justiça exatamente pelo pouco envolvimento. Eu senti as pessoas todas ali que tinham que fazer uma coisa seríssima, porque era a vida daquela pessoa que estava sendo discutida, e as pessoas tinham um envolvimento quase que nenhum, porque eles estavam cada um pensando em retomar a sua vida. Eles eram tarefeiros. Então, me chamou muito a atenção essa questão de ser tarefeiro, de você fazer as coisas para cumprir com uma tarefa. E, naquele momento, aquilo era impossível. Eu acho que hoje é assim, cada um no seu trabalho, entendendo isso como uma coisa de serviço, você não pode ser tarefeiro, você tem que se envolver e fazer aquilo que é melhor. Então, me incomodou e me chamou muita atenção a falta da dimensão do outro. E eu acho que hoje em dia existe isso, né? Porque o fascismo leva muito para isso. Eu não percebo o outro, aquilo é centrado em mim. Então, é aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. E o filme foi todo assim. Cada um julgava e falava, eles chamavam da dúvida racional, né? E, em função das histórias que eles tinham. Razoável, cada um em função da sua história. E ficou muito claro isso, porque as pessoas ali estavam vivendo e pensando e se colocando em função de cada um da sua história. Então, esses pontos me chamaram muita atenção, a questão do preconceito, de que eles são sempre assim, já nasceram assim. Então, aquilo era normal, julgar e mandar matar aquela pessoa ali, porque deixar matar, nem mandar. Vera, você vai sair, né? Vou. Tá. Você está bem? O que você tem? Não, gente, não se incomode. Eu comi alguma coisa que está me dando um pouco de... Eu quero fazer um chá agora. Obrigada. Tá me Melhoras, dando... Vera. Tchau, gente. Bom debate, viu? Melhoras, tchau, querida. Obrigada. Beijo, Vera. Beijo. Tchau. Obrigada. Melhoras. Obrigada. Bom, acho que foi isso. Para começar, é isso aí. E o não desistir, né? E que aquilo tudo só foi possível porque teve quem não desistiu. Então, para mim, também foi muito, muito importante isso. Então, são essas questões que eu levanto, um pouco envolvimento e da falta de dimensão do outro. São as coisas que me chamaram mais atenção. Uma peça que fala muito de preconceitos, né? Então, eu coloco Melhoras, aqui, Vera. seguindo esse pensamento da Márcia, mas eu não colocaria como um contexto, assim, eu fico com a seguinte impressão sobre isso, e que foi que eu assisti o filme é de 57, o que a gente assistiu, e o Eduardo está trazendo uma informação que o texto é de 51, né, Eduardo? Então, e considerando, né, que é um filme clássico, que a arte é aquela coisa que né, revela questões, talvez isso não seja tão contextual, né, assim, só. Eu fiquei pensando que é uma questão social, né, talvez
colocada de uma forma, evidentemente naquele contexto judicial, que é muito importante, né? Mas com uma pessoa só, num grupo de 12, né? Disposta a brigar pela vida de alguém, né? Interessado, e todos os outros 12, assim, se formando, eu vi muito camadas, né, de coisas, assim, jogos, e etc., né? Mas eu colocaria isso como uma questão existencial mesmo, né? Como uma coisa social, dos grupos, das regras, né? Já que a justiça fez a parte dela, já que eles têm advogado que foi lá e que levantou as coisas, tem o promotor, em vários momentos do filme, né, se fala, mas o promotor não fez isso, mas o advogado que tinha que fazer. Então, se ele não fez, eu não vou fazer, mas o que você tem a ver com isso e tal, né? Então, eu levantaria essa questão, assim, de que talvez não seja só do fascismo, né? Talvez seja uma questão mesmo, eu vi assim, né? Da existência dos grupos, da sociedade, dos padrões, das estruturas, institucionalizações, né? E o peso de uma pessoa reflexiva, né? Como o papel do Henry Fonda, foi fundamental ali, né? Porque a coisa estava meio já encaminhada. Ele trouxe a reflexão, né? Ele fez embaixo daquele calor, aquela coisa angustiante, né? Me lembrou até um pouco o Camus, assim, uma hora. E essa coisa do existencial que você falou, em alguns momentos me passava aquela coisa do calor, eles transpirando muito e sem o ventilador. A importância de uma pessoa como ele, com o número 8 ali, né? Ele conseguiu trazer reflexão num grupo que já estava praticamente pronto para resolver logo e ir embora, que era sufocante. Cumprir a tarefa. E de uma vida, situação né? sufocante. Mas parecia que não era tão importante, né? O importante era resolver logo, porque era uma situação muito sufocante. Climática, e aquela sala, aquela mesa, aquelas pessoas que não se conheciam. Se pudesse acabar logo e ir embora, né? Aí vem uma pessoa que traz a reflexão, a ponderação, né? E aí ele foi faz horas. E ele faz isso como um dado relevante, que ele faz isso porque ele mostra a importância do que está sendo resolvido ali. Né? Porque para ele não passou em branco, ou que aquilo poderia ser resolvido assim tão levianamente, né? Porque os outros comportamentos foram levianos, né? E aos poucos foram pensando também, né? Ele mesmo tem a dúvida, ele coloca em questão porque existe uma dúvida. Né? Eu tenho isso que é o mais realmente, interessante. isso tem que ser conversado até que se sane essa dúvida. E como ele é um puta ator, só de ver o close nele, você percebe, ele não precisa falar que ele não tem tanta certeza. Ele quer argumentar, ele quer pensar, ele quer que pensem com ele, né? Eu acho que estraga um pouco. Eu tô comendo, pô. Você não tá me vendo? Pô, tô aqui, tô tão bonito. O que eu acho que estraga um pouco é a tradução. Porque a tradução na verdade, literalmente, a frase são 12 homens raivosos. E ele nada mais faz diminuir a raiva de cada um para famosa razão pensar. E isso é muito interessante, porque são 12 homens raivosos, de uma certa forma. Cada um, não raivoso literalmente, mas cada um dentro do seu site específico. E nossa, adoro essa frase. E eu acho que isso ajuda, né? Ele vai fazendo perguntas, e aí você vai separando, né? O que é minha raiva, minha projeção de raiva, né? E porque ele coloca no começo, né? Não são 12 pessoas que se resolveram que queriam estar lá, né? Receberam uma cartinha do correio, né?
Eu gostaria de acrescentar uma coisa ao que o Beto disse, porque assim é extremamente importante. 12 Angry Men. Então é isso mesmo. São 12 homens raivosos ou com raiva. Só que eu acho que o cerne de tudo isso são os preconceitos, que é justamente o que nos argumentos o número 8 vai derrubando. Né? Ele vai mostrando racionalmente que os preconceitos de cada um estão acima do que, do que está sendo resolvido, que ele matou o pai ou não matou? Essa é a pergunta. Não é se ele é um idiota, ou se ele era um bom filho, ou se ele era americano, ou nada disso. Né? E aí a gente vê o preconceito contra vários. Tanto que o filme termina sem esclarecer se ele matou ou não. Porque nem é isso que importa, né? Não, é a relação que se estabelece. Preconceito. Nem você sabe. Começa na formação do júri. Porque ele recebe uma cartinha, mas é um grupo de pessoas de etnias diferentes, de idades diferentes, de condições socioeconômicas diferentes, com formações diferentes. Mas isso acho que é normal na formação de um Não, mas ali, né? Por exemplo, a raça eram todos brancos, não? Característico da formação, não sei se no Brasil, mas porque no Brasil eu sei que você vai lá e se inscreve. Tá? Brancos e homens. Como? E só homens. Todos brancos, todos homens. Todos brancos. E era o retrato dos Estados Unidos daquela época. O acusado é que eu não sei, ele era branco, né? O acusado. Ele tinha uma cara de indiano, assim. Não era branco. Ele era aí você já fica, né? Eu acho que ele tinha uma característica. Mas ele não era negro. Um biotipo, não. Parecia indiano, paquistanês, alguma coisa. Não? Eu acho que ele era de uma outra etnia. Não era mas não. Ele era latino. Não, latino. Eu acho que... Não, latino não. Ele tinha cara de indiano. Paquistanês, alguma coisa. Mas eu acho que quando fala, eles falam que ele acho que é porto-riquenho. Porto-riquenho. Sim. E esse preconceito se explicita logo no começo, quando alguém vira para o outro e diz... Já nasceram assim. Para você, tanto faz, ele é um deles. Já nasceram assim, ele diz isso. A frase é essa. Ele é um deles. Para você, tanto faz, ele é um deles. Por que você ouve a vizinha de frente? Sim. E por que você ouve e dá atenção à vizinha de frente, que viu o troço e que estava sem óculos através do trem que estava passando? Parará. Por que você dá atenção? Ouve um vizinho de cima ou de baixo, sei lá, um vizinho de cima, velho, surdo, caquético, que não conseguia... Por que você dá atenção? Bom, porque eles são iguais. A frase-chave para mim ele é um deles. Tá? Quem dizia, basicamente, era o número 10, né? Que era o xenófobo. Era o xenófobo. Só que, na verdade, ele tinha preconceito contra todo mundo. Ele tinha preconceito contra estrangeiro, contra velho, contra mulher. Até a mulher também, né? Porque ela não põe o óculos para não ficar feia, né? Na dica. Não ficar com a marca. Por isso que eu falo dos preconceitos. Eles estão presentes de uma maneira muito forte nesse filme. Né? É contra a mulher, é contra estrangeiro, é contra velho, é contra pobre. A pobreza ali também, deles, da região. Agora, uma coisa interessante também é uma análise que alguém faz... mas esse pai era muito violento com ele. É claro que ele ia matar, mas ele já estava com esse pai há um tempo e ele não tinha matado esse pai antes, se fosse o caso.
Então, é aquela relação também muito violenta que pode existir, né, dentro da família, e que ele vai se contendo, contendo, e até a um ponto, né? Então, traz isso também. Eu Então, achei, essa tem questão psicológica, ela, na verdade, é uma das coisas que o número 8 combate. Porque, na verdade, assim, não dava para levar... Porque, assim, o garoto ele já era fichado. Ele era um bandidinho, pelo jeito. Né? Só que, assim, a pergunta é, ele matou o pai ou não? Ele é um cara que poderia matar o pai? Talvez. Né? Mas qualquer um de nós pode. Sendo cidadãos que nunca tiveram passagem pela polícia ou não, né? Então, o que o número 8 tenta tirar é justamente os preconceitos, inclusive em relação a isso. Ah, mas ele não prestava, ele não era um bom filho, ele não é... Não interessa. Ele pode ser tudo isso que você está falando, mas ele pode não ter matado o pai. E é isso que nós estamos querendo saber. Isso ele tenta ir nos fatos. Eu achei que é interessante, tem um personagem que eu não sei o número que mas ele foge um pouco dessa coisa de preconceito e ele, na verdade, projeta ali a história dele com o filho. E ele foi um pai muito autoritário. Esse é o último. O número 3. Exatamente. Que é o generaliza, último, né? Exatamente, é o último. E ele projeta ali, quer dizer, a raiva dele ele está projetando no acusado, né? A raiva que ele tem do filho, porque o filho foi um rebelde, o filho saiu de casa, ele foi extremamente sádico, autoritário, etc. E eu achei extremamente interessante, porque foi uma projeção dele direto, que eu vi que isso saiu, aí eu não sei se lógico, na minha maneira de entender, as questões do número 8, né, que é o Henry Fonda, colocar a razão foi levando as pessoas ao limite delas, né? Então, ao limite da raiva, inclusive, né? Até chegar uma hora que o cara desconstrói. De ter que saber o porquê. O problema, eu acho, ali é que ele perguntava por quê? Por quê? Então, quando você não sabe o porquê, é difícil vai você explicar. Tanto que aquela hora que o cara preconceito, não, eles têm que morrer mesmo, esse pessoal não serve para nada, não sei o quê. Nossa, eu achei aquela cena maravilhosa. Aí todo mundo vai se levar, as pessoas vão se levantando e ficando, né, atrás, porque, tipo assim, diante da revelação daquele horror que todo mundo um pouquinho também expressou, né, aquilo falou, nossa, nós somos assim, né? E aí eu acho que isso foi bacana. E o cara, o sádico, né? Quando o 8 fala para ele, você é um sádico, não sei o que ele quase mata ele. Nossa, demais aquela cena, né? E que ele consegue jogar para fora, né? Que ele a história com o filho dele, né? Era com o filho dele, que era o... Ele foi o mais difícil de mudar. Porque é uma coisa muito pessoal, muito profunda. Não, e tinha um porquê muito profundo para ele. Tinha um porquê muito Veja profundo. só, o preconceito de todo mundo ali, o preconceito de todos ali, de alguma forma, era um preconceito mais... eram questões mais sociais. Não me lembro assim, de alguém com um problema... pessoal. Não, mas tinha jurado ali que não. Tinha jurado ali que simplesmente não estava. Eu tenho um jogo. Eu tenho que ir para o jogo. Então, a falta de o jogo é mais importante do que a vida desse moleque. Então eu mudo. É outra horrorosa. Aí eu mudo. E aí o estrangeiro vai lá e diz: não, agora você não pode mudar. Por isso não. Você tem que mudar porque você acredita. Que é o que é o discurso do estrangeiro. O preconceito. Eu fico pensando. Tem duas mais frases que me difícil vêm de à sair. mente, né? Oi? No sentido tem duas frases que me vêm à mente em função desse filme que tem a ver com a ideia de democracia. Uma é que a maioria nem sempre está com a verdade. E a outra é que a unanimidade é burra.
Pois é, essa Nelson frase é do Rodrigues. Nelson Rodrigues. Rodrigues. Mas engraçado que essa frase sempre me incomoda muito. Porque ali no caso, por exemplo, eles... Como assim, né? Tudo bem, a unanimidade é burra, mas... Será que sempre a unanimidade é burra? Mas lá... Você percebe o paradoxo de dizer a unanimidade é burra? Porque se todo mundo concordar, pois também é burro. Exatamente. Então, é muito estranha essa frase do Nelson Rodrigues. Mas eu acho que nesse contexto, mas eu acho que nesse contexto do filme tem uma questão extremamente importante, que é uma unanimidade sobre uma dúvida razoável. Não é sobre o fato em si. O que cada um tem de dúvida é assim, eu tenho dúvida, não importa se a minha é igual à sua, mas se ela é uma dúvida, então o cara não pode ser condenado. Então, eu acho que não é uma unanimidade da opinião. Qual é a dúvida? Cada um ali tinha uma dúvida. O que o número 8 fez foi... Isso que você falou. Exatamente. Não é unanimidade. Foi explicitar as dúvidas, você acha? Eu acho que as dúvidas devem ser diferentes, tanto que cada um foi tendo uma dúvida e mudando a sua opinião na medida que a dúvida dele era assim, agora, elucidada, né? Ouvindo vocês falarem assim, aí eu penso também que a raiva, né, ela deixa a gente burro, né? E aí, no que eu fico burro de raciocinar, de pensar sobre, eu trago aquele pensamento viciado que é o preconceito, né? Eu comecei a pensar agora, ouvindo vocês falarem, se não foi a raiva de cada um, de estar ali, da frustração, do que tinha para fazer, de que queria cumprir a tarefa, do calor que estava sentindo, enfim. Aquele desconforto faz eu repetir, né? Porque preconceito é alguma crença cristalizada. Eu nunca pensei a respeito, nunca tive dúvida, eu repito automaticamente. Né? Então, a raiva, quer dizer, o que o cara fez foi, com as perguntas, foi levando cada um a pensar, né? Sair da emoção, da raiva, para a reflexão. Né? Raiva é um dos agentes do preconceito. Porque não quando você sente raiva, se eu sinto raiva, por exemplo, se eu sinto... Quem de nós nunca disse político é tudo igual? Quem de nós nunca pensou pelo menos isso uma vez? É um preconceito, porque político não é tudo igual. E raiva é um sentimento bem diferente de indignação, né? A raiva é uma coisa burra mesmo, né? Ela limita o teu... Você fica tão cheio de sentimento ruim que você não... Você fica reativo e não reflexivo. Eu tinha um amigo que dizia que raiva é amor com pressa. Amor com pressa? Raiva, para mim, é o aspecto irracional do ser humano. Mas é inerente, acho que é uma emoção. Não, é uma emoção, é uma emoção. Que vem da frustração. É que eu não sei se o animal, por exemplo, tem raiva. O animal, não o homem, não o ser humano. Eu acho que a raiva é puramente humana. Eu acho que tem. Quando ele se sente ameaçado. Quando se sente ameaçado. Mas aí a sua gatinha não sei. Para que a pessoa tenha energia para atacar. Raiva, Ivone. Oi. Nossa. Eu não sei se a raiva é diferente da minha raiva. Eu não arranho ninguém. Assim, a raiva, na verdade, é a energia que a gente precisa para enfrentar os perigos, que não se sabe exatamente o que é. Então, o único jeito de você ter força para atacar é você ficando com raiva, tá? Os animais também, quando eles atacam, é porque estão com raiva mesmo, porque é como eles agem, né? Então, o bom e o ruim está no mesmo raiva e lugar. ódio. É importante saber lembrar que raiva e ódio são duas coisas diferentes, né? Diferentes. Sim. Isso para mim é claro. O ódio realmente é muito complicado. Agora, a raiva
Ela pode ser. O ódio é uma coisa humana, né? Para ti, ó. O ódio é o é mais vazio do humano. É o O vazio do ódio é amor, isso mais mesmo. humano. A raiva é o ódio, pra amor com mim, é o pressa vazio. e o ódio é vazio. Gente, É o eu amor queria vazio. voltar para o filme. Eu queria Certo. voltar para o filme. Tá. E Fala aí, Pode- Milton. colocar, fazer um comentário a partir da minha visão do filme, né? Eu acho que o filme, para mim, ele tratou de abordar o julgamento de um julgamento, onde nós, espectadores, éramos os jurados. Né? A gente ficou como jurados Desses julgamento. jurados. Mas nós não éramos. Quer dizer, a gente não foi colocado como jurado naquela salinha onde estavam aqueles personagens. A gente foi colocado como jurado, assim, sentado no tribunal, né? E aqueles personagens faziam um pouco o papel de promotores e advogados, porque foi através deles que a gente construiu a cena do crime, né? Quer dizer, foi através deles que a gente soube que teve um menino que matou o pai com uma faca. Quer dizer, como jurados que nós estávamos lá no tribunal, vendo o julgamento, a gente construiu a cena do crime da mesma forma que a construção dessa cena foi construída para eles. Quer dizer, a cena do crime ela foi construída a partir de versões do fato. Né? Então, quer dizer, eu pergunto, veja que interessante, nós estamos em 12, só não somos 12 homens. Nós estamos em 12. Aí, se eu perguntasse para cada um, gente, vocês, afinal de contas, o menino é culpado ou é inocente? Né? Eu diria que eu, pelo menos, estaria na mesma posição do Henry Fonda. Sim, né? Eu pensei nisso também. A gente sabe que tem versões. E é interessante, quando ele, bem no começo, que ele é o único que discorda, quer dizer, para mim, o voto de inocente dele, naquele momento, era muito mais um voto de não culpabilidade. Porque, ao mesmo tempo que quer dizer, ele expressava todas as dúvidas dele com relação àquele consenso. E aí eu fiquei me perguntando, quer dizer, numa situação dessas, onde ele não tinha certeza de nada, o que fez ele ter aquela votação? Né? Para mim, é assim, é uma convicção a favor da vida, só isso. Sim. Ele não tinha outras, não tinha dados de realidade, porque era tudo versão, né? Em cima das versões. Quer dizer, o único argumento que me parece que ele encontrou internamente, e não foi na razão, né? Na razão da versão ou dos fatos, né? Foi justamente uma posição a favor da vida. Eu acho que ele se posicionou lá a favor da vida, apesar de todas as dúvidas que ele mesmo tinha, todas as incertezas. Né? Eu acho que, a partir daí, é que se desencadeou tudo mais. Né? Muito interessante isso que você falou. Aquele último que comentam, que é o último a votar inocente, por exemplo, né? Pela inocência, para mim me veio na cabeça assim, ele estava em outro julgamento, com certeza. Né? Era o único cara ético, né? Quem? O 8 era. O 8. Exatamente, é o único cara ético. Tinha aquele velhinho também, o mais idoso ali, que é um cara também...
Foi o primeiro a ficar o não culpado. Mas, na verdade, não é inocência. Eu vi que não é inocência. Eles votaram pela dúvida razoável, né? Que foi uma coisa colocada desde o começo, né? Eles não inocentaram, porque o juiz, bem no começo, o juiz ou promotor, não lembro, na primeira cena fala, lembrem-se, se houver uma dúvida razoável, ele não pode ser culpado, né? Então, eu acho que o que aconteceu ali foi que todos se convenceram de que havia uma dúvida razoável, e não de que ele era inocente, né? E o 8 tinha essa dúvida razoável desde o começo, porque ele fala no começo, se eu estivesse no lugar do menino, eu ia chamar um outro advogado, porque eu vi uma série de furos no chamar as testemunhas e etc., né? E ele não vai ter essa chance, porque ele não tem conhecimento, ele não, né? Imagina, um menino de outra história, outro contexto, né? Agora, você sabe, uma coisa que eu acho fundamental nesse filme, do ponto de vista de dinâmica de grupo, é a função fundamental num grupo da interpelação. Né? Quer dizer, como é que ele interpela o grupo, apesar de ser ele só o discordante, e a partir desse processo de interpelação que ele instaura no grupo, é que começa a acontecer o movimento e a mudança de posições. Né? Ele traz a reflexão, né? Mas é difícil, uma coisa que eu achei interessante, você se contrapor a um grupo, né? Eu acho que isso é realmente uma coisa fantástica mesmo. E como é que também tem um sentimento ali? Teve um que falou, que ele se dizendo assim, eu não sei fazer suposições, eu não estou acostumada a supor, eu sou um trabalhador. Quer dizer, ele se curou, isso me chamou muita atenção, porque até o sentimento de menos-valia também, né? Eu não sei fazer isso aí não é... vamos resolver isso logo, eu não sei fazer suposição. Eu sou apenas um trabalhador. Então, todo aquele sentimento também de não reconhecimento que eu identifiquei nesse, e também no velho que disse, né? Porque também o velho sentia falta desse reconhecimento do que ele era, porque também vivia o preconceito de ser velho, né? Sofria esse preconceito. Você está falando do número 6, que é o pintor. O pintor, é isso? Quer dizer, eu sou só um trabalhador. Eu sou só um trabalhador. Menor que os outros. Eu não sei fazer suposições, vamos resolver isso. Ele falou que é. Então, quer dizer, o sentimento mesmo que ele tem de se sentir até inferiorizado, né? Também um outro preconceito. Porque ele não sabia nem como argumentar. Não tinha. Não sabia, né? Não, mas existe uma... Ele cumpria, ele obedecia. Então, hábito de fazer isso, né? Hábito de fazer ordens, né? Comprou ordens. Exatamente. Que no final todos estavam apenas ali cumprindo ordens, foram chamados, receberam uma cartinha e estavam ali na tarefa, com pouquíssimo envolvimento. O outro não era importante para ele. Aquele menino ali já era culpado em função do preconceito todo que eles tinham. Cada um ali, como a Carmen falou, né, para uma camada da sociedade, cada um ali estava desempenhando um papel que sempre foi assim. Então, eles não questionavam nem o papel que eles desempenhavam naquele grupo, naquela sociedade. Usando a nossa terminologia de grupo cooperativo, eles não estavam na tarefa, eles estavam na pré-tarefa. Na pré-tarefa. Mas que a gente costuma dizer que é tarefeiro. É aquilo que quer cumprir para ir embora, né? Para acabar. Porque outro aspecto interessante do filme é que ele mostra esse aspecto de um grupo de indivíduos se transformando num grupo de participantes. Tá? Que é quando eles começam a entrar em tarefa, né? Eles não queriam fazer a tarefa, né? Eles queriam na pré-tarefa resolver tudo. Tem uma curiosidade que é do acaso, não acho que foi proposital. Seria incrível se fosse proposital. Que o número 8 é arquiteto. No começo do vídeo,
ele mostra o Tribunal de Nova York com aquelas colunas. Uhum. As colunas, elas são propositais e elas realmente são uma semiótica das colunas gregas. Porque os americanos gostam deste pensamento das colunas e tudo mais, porque quando a Grécia sai da parte da Grécia, vamos dizer, sem luz, para a Grécia arcaica, para a Grécia filosófica, existe também um começo de filosofia. E aí cria-se esses grandes palácios aonde se debate a razão. Então, os tribunais de justiça onde é a casa da razão. Então, ele começa o take com aquelas colunas. Eu estudei isso uns 2, 3 anos atrás. E aí, eu tinha esquecido, eu nem lembrava mesmo que o 8 era um arquiteto. E é isso, entendeu? É isso que eu estou dizendo. O cara, então não é por acaso que ele pega aquela escadaria e mostra as colunas, e mostra aquele hall de entrada, porque foi construído em 31, se eu não me engano. E tem uma 32. sustentação naquilo, né? Exato, mas é que os americanos gostam de entender que ali é o lugar da razão, né? A coisa obscura fica para fora. E é o arquiteto que faz todo com dúvidas. Mas eu acho que isso deve ser pensado, sim, né, Beto? Sim. Uma obra-prima dessa, né? É a casa da razão, embora haja tanta desrazão ou irracionalidade nessa casa, né? Mas sempre há, né? Qualquer objeto sempre há, né? Esse é o problema da democracia também, né? Das leis, assim, né? Sempre há. Se não me engano, uma das últimas cenas já na saída, depois deles saírem por aquelas escadarias, 2 deles se encontram. É o velhinho e passa o cartão de visita um para o outro. Se apresentam de fato, né? Quer dizer, se reconhecem como pessoas. Como pessoas. E aquele que é o último lá, que é o mais existente, termina com ele passando ao largo, descendo a escada sozinho. O Henry Fonda descendo aqui, já se despediu do velhinho, já trocaram o cartão, e aquele passa sozinho ao largo. É a última Mas engraçado, cena a última cena me deu uma sensação de dever cumprido. Engraçado, assim, de dever cumprido. A chuva tinha passado, né? Limpou tudo. Cada um tinha feito o que tinha que ser feito. Realmente, como aquela visão da tarefa no cumprimento do dever, né? Não do fazer por fazer. Agora, é engraçado como eu me senti durante o filme, como eu torci muito para que ele não fosse culpado. Claro. Eu fiquei assim... Eu torci muito para que todo mundo fosse reflexivo ali, entender. Aí eu pensava... Estou falando aqui com o microfone desligado. Mesmo se ele fosse culpado. Tem isso, não é? Mas que ele ficasse vivo, né? No aspecto mais macro do cinema, que é o visual, a direção, a fotografia, a montagem. O cara que montou aquilo ali é um gênio. Parece uma cena só direto, né? Não é? Sim, Parece nem consegui passar 8 horas, o jogo de planos que ele faz. Nossa, é maravilhoso. Tem uns zooms assim. É uma coisa de doido, né? Eu vou ver de novo, porque eu vi sem legenda. Eu fico então, curiosa tive um pouco mais de dificuldade, mas eu preciso achar a legenda. É Sérgio, né? O nome dos... Eduardo. Eu não sei porque fiquei com o Sérgio na cabeça. Com o Eduardo, assim, do seu personagem que você fez, porque eu acho que toda vez, né, a gente aprende assim alguma coisa. Você lembra assim o que brilhou para você, mexeu com você, seu relojoeiro que tinha sotaque? Trouxe de novo, você quer dizer?
O que você aprendeu? Olha, é interessante porque, assim, eu sou homem, branco, hétero, classe média, eu tive todas as facilidades que muita gente não tem na vida, né? Digamos que, assim, eu, só pelo meu biotipo, eu já nasci na frente. E eu sempre foquei, assim, durante a peça, no fato de perceber que ali eu estava atrás. Eu queria isso. Eu sempre quis entender e sacar como é que era isso. De perceber que, de alguma forma, eu era o alvo do preconceito. Porque, tudo bem, hoje eu até tenho um pouco disso pelo fato de ser artista. E a gente foi muito atacado desde 2015, 2016, né? Mas isso em 2011, eu não tinha tido. E perceber esse lugar que eu nunca estive foi muito interessante. Por isso que ficou muito marcado para mim. E eu estou falando muito aqui a respeito do preconceito, porque eu acho que é o cerne dessa peça ou deste filme, né? É perceber o quanto as pessoas, mesmo sendo diferentes entre elas, né? Como todas elas têm algum preconceito. E esses preconceitos, eles vão sendo derrubados por uma pessoa que consegue se isolar dos próprios preconceitos, porque todos temos, né? E esse 8, ele é o agente disso. Então, perceber, por exemplo, porque o meu personagem, que é o 11, ele ficava do lado do 10, que é justamente o xenófobo, que, para mim, era o personagem mais escroque dos 12. Não era nem o 3. O 3 teve um problema emocional com o filho. De uma certa forma, ele até se salva no filme, vamos dizer assim, porque ele tem uma questão emocional muito forte com o filho, que é uma coisa que, de alguma forma, toca a gente, né? Agora, o 10 era um canalha, né? Não prestava. Pior que todos os outros ali, eu acho. Peraí, deixa eu me localizar. Quem era o 10? Então, o 10 é aquele que fala aquela frase que você falou. Lembra? Lembro. Você falou a respeito de uma frase. Então, que é o... Qual frase? Ele é um deles. Ele é um deles. Ele faz aquele discurso todo. Por quê? Porque ele tem uma mecânica, se não me engano. Ele é um mecânico, se eu não estou falando bobagem. Ele tem uma mecânica. E assim, ele tem 3 garagens. São 3 garagens. Eu tenho 3 garagens para cuidar. São 3 mecânicas. E ele é o protótipo do racista, né? E ele ficava do lado justamente do meu lado. Sentava ele aqui e eu aqui. Era o 10, o 11. E assim, o embate com esse cara, do estrangeiro com esse cara, começa desde o início da peça, né? Quando ele começa a tirar sarro, começa a fazer piadinha, que é uma coisa que, assim, é engraçado, porque são coisas que estão em voga hoje. Essa coisa de fazer piadinha racista, piadinha xenófoba, piadinha misógina, piadinha... Pô, mas é só uma piada, é só uma brincadeira. É só uma brincadeira, mas é porque não afeta você. Não é sobre você. Você não é o cara que tá sendo sarreado por quem você é. O alvo, né, no caso. Exato. Né? Você não é o objeto da piada. Você quer dizer... você não é o objeto da piada, você é o cara que está fazendo a piada, por isso que é uma brincadeira para você. Então, ao perceber nas palavras desse número 10, do número 7, que é o do beisebol, né? Do cara que quer ir para o jogo. Quer ir para o jogo. Do próprio número 3,
do próprio número 3, que vem com violência, quase agrediu o número 11 também, em algum momento. Principalmente desses 3 que eu me lembre, perceber assim, que, pô, você é menor que eu, fica na sua. Tanto é que tem um texto no meio da peça, do filme, que para a peça, para a nossa montagem, era um momento em que a gente trocava de lugar, inclusive, que assim, a gente invertia as posições na peça, que era um monólogo do estrangeiro falando a respeito de patriotismo. Este monólogo é incrível, porque ele fala de um respeito, de um amor por um país que o acolheu, que nem é o original dele, né? E ele diz, pô, nós deveríamos respeitar o que esse país dá para nós, porque ele nos dá a possibilidade de sermos justos, de termos uma democracia, de escolhermos quem a gente quer que nos governe. Por que ele fala isso? Porque na Eslováquia, na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, ele não tinha isso. Ele estava na cortina de ferro, era uma crítica ao comunismo, óbvio, né? Que na época, 57. Quer dizer, aliás, eu falei 51, a primeira montagem, eu estava dando uma olhada aqui no celular, é 54, tá? Mas, enfim, a ideia é que esse estrangeiro, ele me deu a chance, viu, Regina, respondendo a tua pergunta, fechando agora, ele me deu a chance de enxergar o que é ser objeto de preconceito, né? Ser alvo de preconceito, como disse o Oswaldo. Porque é uma coisa que eu não vivo normalmente na minha vida. Quer dizer, esses últimos anos eu já estou vivendo, pelo fato de ser ator. Acabou a mamata, Lei Rouanet. As pessoas nem sabem o que é, mas falam. Porque ouviram que agride. Então, ok, então vamos agredir. Que essa inconsciência, ela vem justamente do preconceito. É isso. Muito atual, né? Todas essas reflexões, como é que isso se perpetua, como é que a gente avança pouco como humanidade, né? As questões permanecem. É engraçado que em 2011, quando a gente ainda estava vivendo uma democracia plena, teoricamente, que eu considero que hoje a gente não está, né? Mas o Tolentino já quis trazer isso. O Tolentino e os produtores, que foram quem... Eles fizeram muito por causa do filme. O Tolentino que quis trazer, na verdade, essa questão dos preconceitos, etc. E foi importante a gente falar disso. Então, isso realmente mexeu comigo. Isso era em 2011. Esse filme, por duas razões, ele me leva a lembrar de outros 2 filmes. Um, pela condição da locação num espaço só. Eu lembro do Inside Orchestra, né? Não sei se você se lembra do Inside Orchestra. Lembro, é do... Fellini, né? Fellini. Do Fellini, E pela esse filme é muito temática, legal, é muito bom. E pela temática do julgamento, um outro filme que eu me lembro muito, em função desse, é o Testemunha de Acusação, né? Que é também um filme muito interessante pela inversão da situação que ocorre. Vale a pena, num certo momento, também a gente discutir. Interessante. Agora, não, tem... Assim, Pensei só que para falar... você
falando do espaço, era o Dogville. Lembra desse filme? Eu lembro. Sim, Lars Dogville. von Trier. Eu ia falar do Dogville, e tem um filme que não ganhou muito repercussão, mas ele narra o almoço onde foi decidido a câmara de gás para a eliminação da questão judaica. Como os alemães achavam que iam ganhar a guerra e tudo mais, então eles acharam interessante, sem avisar os generais, e gravaram o jantar, o almoço, que vieram generais de vários lugares, né? A Alemanha já estava em guerra, e eles e tem um filme que narra esse almoço. Esse é um fato mesmo? Esse é um fato. É um fato. Filme essa casa existe, esse salão existe, esse almoço aconteceu, e aí que alguns vieram trazer propostas e todos os generais debateram entre a questão ética, não ética, absurdo, desconcordar ou discordar sobre essa questão da câmara de gás, não dos campos de concentração, mas da câmara de gás. E aí foi gravado, e isso virou um grande filme com aquele ator que só gosta de fazer Shakespeare, eu esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele, mas que só gosta de fazer grandes filmes de Shakespeare. Fez Hamlet há muito tempo, e Ricardo III há muito tempo. Então, só para atenuar. E o nome do filme? Você lembra o nome do filme? Não, vou deixar em suspense para vocês. Tem o Google, dei as dicas. Né? Beto! Mas você não aguenta, você mesmo procura e manda. Claro, antes da meia-noite, ele já mandou. Já mandei. E o que eu acho interessante, pelo menos na peça, né, porque eu assisti a peça 3 vezes, e assisti esse filme, eu acho que umas 3, 4 vezes, é que na peça, aí o Edu pode falar mais, dá uma sensação que por algum minuto é isso, por algum minuto a gente vai debater com o espectador. Isso, o filme traz um pouco isso. A peça traz isso completamente. Né? Por isso que eu gostei muito da peça quando eu assisti. Mas aí a minha pergunta seria assim, alguma vez, Edu, a coisa não foi tão bem assim na peça que você fala assim, não, gente, a gente não está convencendo ninguém aqui, né? Porque teatro é foda, né? Tem dias que a gente não faz bem. Mas, assim, teve algum momento a pessoa falou, olha, vocês convenceram, mas não convenceram tão bem assim não, viu? Essa é uma pergunta de curiosidade, que eu estava falando assim, gente, porque a última vez que eu assisti eu fui no Arena, no Tuca, que já era uma 15º elenco, né? Não, aí já tinha passado uns 47 deles lá. Olha, eu vou ser honesto com você, cara. Para usar a pergunta do jeito que você construiu, alguma vez você já... eu mudaria, de acordo com o meu tipo de autocrítica, alguma vez você acha que já convenceu as pessoas que estão na plateia? Porque eu sou assim. E você sabe como eu sou chato, porque você trabalhou comigo na peça que eu fui mais chato na minha vida. Sim, eu falei, agora eu vou ser como eu gosto de ser. Que peça é essa? Era uma peça chamada Bala na Agulha. E eu falava... Ele era o meu grande parceiro de cena sem estar em cena. O Beto? Porque ele era o iluminador e o meu personagem, ele falava com o iluminador e também o sonoplasta, que eram uma pessoa só. Só que na verdade eram duas pessoas, né, que faziam a operação. Mas para a peça é como se fosse uma pessoa só. E aí eu falava com ele o tempo todo e a gente trocava, enfim. Mas aí é uma outra questão. Agora, sim, na peça o tempo todo eu me perguntava, será que a gente está convencendo ou não? Por isso que eu tentava sempre ser muito incisivo em tudo.
né? Eu acho que nesse sentido eu combino, não concordo, mas eu combino muito com o número 11, porque ele é muito Caxias, e eu sou muito Caxias como ator. Quer dizer, quando eu sinto que a peça ela realmente me exige, né? Porque tem peça que não me exige muito, aí até eu fico meio mole. Mas, assim, quando a peça me exige, assim, eu sinto que a responsabilidade ela me é dada, ó, tá aqui a responsabilidade, seja, é você que tem que levar. Aí eu sou muito assim, eu sou muito autocrítico. E nessa peça eu tinha muito isso, no 12 Homens. Então, o tempo todo eu falo assim, será que alguém nessa... Será que alguém... Não é que será que essas pessoas... Será que alguém na plateia acredita no que a gente está fazendo? Eu era bem chato com isso, sempre fui. Porque a gente precisa ser. Se a gente está o tempo todo querendo criar um clima de tensão, em que a gente realmente não sabe se vai dar certo, a gente não pode simplesmente afrouxar. Não pode ter espaço entre fala. Não pode simplesmente ficar um silêncio depois de perguntar, e aí, inocente ou culpado? Inocente, culpado, inocente, culpado. Sabe? Não encaixa. Então tinha uma coisa de manter a atenção o tempo todo. E, ao mesmo tempo, isso precisava ter a crença de cada um dos 12 que estavam lá. Na verdade, os 13, até o guarda precisava ter crença ali. Verdade. Ô, Eduardo, mas você falou esse negócio de ser chato. Você sabe que em diversos momentos Virginiano, do filme... ascendente Capricórnio. Uma porcaria. Eu também tenho Virginiano com ascendente em ascendente em Capricórnio? Isso. Desculpa, te cortei, mas fala, Carmen. Não, mas tem a ver com esse lance do chato, porque o que eu pensei, isso, né, que o Marco levantou, que eu também vi, né, que ele era sozinho contra os 11. Quer dizer, o papel de chato, ele bancou do começo ao fim do episódio, porque e ele tinha que bancar, né? Mas o pessoal quem? todo... O 8? O 8, O 8, sim. Ele foi então, chato pra caramba. Exatamente. O mais né? chato. Exatamente. Ele tinha que bancar, era o papel dele ser o chato, né? Ele não podia, como é que aliviar, né? Hoje em dia é uma palavra usada. Ele não podia aliviar, né? Ele tinha que continuar sendo chato. Até no final do filme eu falei, puxa, se eu levo um moral desse filme, porque esse lance de justiça a mim é um tema muito caro, né? Então, fica assim, ó, eu anotei aqui, lutar pela justiça sempre, né? Então, assim, a justiça num termo bem amplo, justiça mesmo, né? Aproveitando a dica do que você está fazendo, eu queria começar uma rodada onde cada um fizesse uma síntese do que significou hoje. Tá? Começa você já está fazendo. Ah, tá. Tá bom. Então, eu vou só finalizar, né? Então, que esse lance do chato, esse lance do lutar pela justiça, que foi um moral assim, que o filme me trouxe, né? Bom, hoje eu achei aqui muito, muito bom, né? Ouvir todo mundo e trocar essas ideias, né? O Eduardo trazendo essas coisas não só do filme, mas da percepção dele e da peça, né? Assim, amplia, e além de ampliar, eu acho que eventos como esse, de troca de experiências sobre uma peça artística, né? Sobre uma obra artística, para mim é uma coisa que entra mais, né? A gente mergulha mais do que a gente ficar sozinho. Eu sempre fui daquelas de sair de teatro ou de filme e querer discutir o filme ou discutir a peça, sabe? Porque, para mim, isso enriquece muito, né? E eu acho que a gente teve a oportunidade hoje de fazer isso, então é isso. Obrigada, Eduardo, por você ter vindo, e obrigada, Beto, também, por gentileza de mandar o filme, e a todos do grupo. É isso.
Minha síntese digamos, em parte é uma certa decepção, né? Porque um episódio que ocorreu em 1957 é atual ainda hoje, ou seja, a humanidade não evoluiu tanto, assim, não evoluiu nada quase, né? É uma coisa assim inacreditável. O que é possível? Né? Então, a gente precisa, de fato, né, recomendar que as pessoas vejam, de fato, um filme semelhante a esse para poder ver se consegue mudar. É impressionante, né? E achei interessante a observação do Eduardo quanto à tradução, né, no caso. Acho que foi o Eduardo que falou da tradução do filme, né? Então, de fato, são 12 homens raivosos mesmo. E a raiva, como a gente já comentou também no filme, né, agora nesse momento, ela é uma ação irracional mesmo, né? Então, não podia ser diferente. Então, essa é a minha síntese. Eu queria falar também desses preconceitos que são tão enraizados, né? E aí com e por isso que traz a atualidade, né, Oswaldo? Eles continuam, mas eu acho também que a gente tem às vezes picos de melhoras e pioras dentro dessa nossa humanidade também. Quando a gente percebe mais esses preconceitos e a gente discute mais sobre eles, né? Ou quando eles estão mais aparentes, eu acho que a gente vive que eles não são constantes, eles também vão. A gente agora está notando muito mais a homofobia, a gente agora está notando muito mais a xenofobia, entende? Então tem isso também. E essas coisas, né? Acho que culturalmente, socialmente, elas são muito difíceis de serem mudadas. Isso é um caminho que é longo. Né? E por isso que essa desconstrução, é claro que ali entre quatro paredes, quando você vai mostrando, ela vai, né, sendo percebida. Então, eu acho que para ter essa transição, a gente precisa ainda de tempo, não é tão rápido. Para mim fica assim o que ficou. Eu estou saindo assim, eu gostei muito, eu estava até, talvez não pudesse vir, mas eu sou sortuda, então o casal desmarcou e eu consegui chegar. E eu gostei demais, assim, porque eu acho que me reforça essa importância da chatura de levar as pessoas a pensar, não é? E que, em vez desse ataque frontal, né, ao preconceito do outro, como que as perguntas são mais úteis, né? Porque elas fazem a pessoa ir percorrendo o caminho do conceito, né? O caminho, né? Eu acho que esse filme ele fala disso, né? Da importância do número 8, que era uma só pessoa, o quanto ele influiu nas outras todas. E eu acho que aqui a gente conversando, isso foi ficando para mim, clareando para mim. Eu agradeço, e agradeço também ao Beto e ao convite ao Eduardo. O Eduardo aceitar vir aqui conversar, que eu acho muito bom ter um artista aqui para conversar com a gente. Então... Mais um, Regina, não fala isso que o Beto vai ficar bravo com você. Mais um artista, além dele. De outra ordem, né? O Beto é um artista de uma ordem. Ele é um artista completo, assim, pessoalmente. Né? Completo talvez mesmo, um dia ele saia de iluminador, de produtor para ator. Eu faz acho de tudo, Beto, no teatro, um né? excelente ator. Ele sabe fazer muitos personagens e muita graça.
Bom, para mim fica assim, E eu saio grata. Muito obrigada a todos. Também é uma sensação de gratidão, assim, de muita satisfação, porque, como a Carmen falou, eu acho que a arte ela é individual no momento do seu sentimento, mas ela é muito importante para você discutir isso, porque ela traz a pergunta, ela coloca a pergunta. Então, o filme colocou muitas perguntas e depois que eu assisti, duas coisas ficaram muito fortes. Quer dizer, a sensação do dever cumprido que ele tinha feito e a importância da gente não desistir. Ele não desistiu, ele foi insistente, ele foi chato, e a sensação que ele termina, pelo menos eu tive essa impressão, de que ele estava ali satisfeito porque ele cumpriu o dever de fazer com que as pessoas pensassem, né? Então, queria agradecer muito, foi muito bom, foi uma noite muito boa, saber que eu pude discutir, né, com vocês, que vocês estão aqui, agradecer muito ao Eduardo, que foi muito bom, porque a participação dele, a experiência dele, a vivência dele, ao Beto, né, que proporcionou isso também, de uma certa forma, e a todo mundo, foi ótimo. Volta aqui. Eu fico. Pode falar, Guilherme. Ok, tanto faz. Vai lá. Ok. Não, eu fico. Eu acho que a palavra preconceito é a chave disso aí. E a mudança, o processo de formação do grupo, né? Como é que essas pessoas diferentes vão conseguindo se juntar na tarefa, tá? Eu sou meio suspeito, quer dizer, o Marco fazia política, eu fiz muito treinamento com esse filme, mas, enfim, e a oportunidade de discutir aqui, de ouvir outras pessoas e a gente ver o nosso grupo crescer mais um pouco. Acho que foi uma oportunidade de crescimento, antes de tudo, tá? E fica o super, super muito obrigado ao Eduardo e ao Beto, tá bom. Ok. E Eduardo, volta aí. A gente está quase. Eu tenho andado meio fora, mas tenho andado meio bissexto. Mas, bom, amanhã, se eu sair da cirurgia a tempo, eu entro. Ok. Acho que eu falei para vocês, né? Fazer amanhã? Hã? Não, a famosa a catarata, né? Catarata. Quase 2 anos, um ano, 11 meses e 20 dias. Quer dizer, 2 anos praticamente para operar o segundo olho por causa da quarentena. Tá. Okay. Então é isso. isso. A cirurgia, então, amanhã. Sim. Falta a Ana e eu também quero falar uma coisa. Uma coisa, falta o nosso eu tenho andado meio sumido. A Hilda também. Já falei. A Hilda já falou. Só que eu não agradeci, queria agradecer muito. Minha vista está vermelha, está cansada de ficar muito tempo na tela e piscando assim, uma hora tem que ver assim, outra hora tem que ver assim e tal. Mas vamos lá. Falta Newton, Ana e Ivone. E Beto. Vamos lá. E o Newton. Newton, Ana. Ana, você ia falar antes do Guilherme? Fala, Ana. Eu cortei a Ana. Não. Eu só falei que ele perguntou quem estava faltando, eu falei aí o Guilherme falou. Bom, para mim, eu fiquei pensando em tudo que todo mundo falou aqui, e aí eu vou ter que discordar um pouco do que as pessoas falaram, porque eu não acredito que foi só a razão que foi introduzida naquele grupo.
O que foi introduzido naquele grupo foi um vínculo das pessoas à própria vida. Uma coisa de... ele traz de volta a vida para aquelas pessoas, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque eu fiquei me perguntando o tempo inteiro o que faz com que as pessoas mudem. Não adianta você levar argumentos razoáveis. Você tem que vincular isso a algo do que essa pessoa vive, da vida mesmo dela, né? Então, porque eu também acho uma coisa, nenhuma daquelas pessoas saiu a mesma depois de passar por aqui. As pessoas tiveram uma oportunidade única ali que é de ter essa oportunidade de se incluir na vida, né? Não sei, eu estou usando uma coisa bem genérica como vida, mas é toda na sua história, em tudo que foi. Então, o que eu queria, achei super importante a gente estar aqui hoje, foi muito gostoso, né? E eu queria também agradecer ao Eduardo, ao Beto, ao Marco, que está proporcionando isso, e a todo mundo. Sim. A gente acaba esquecendo do Marco e do Newton. Né? Eu só vou acrescentar uma coisa assim, tudo que foi dito aqui, principalmente agora na síntese, foi tão importante para mim, agregou tanta coisa em relação ao filme, que ainda bem que está gravado, porque eu vou querer ouvir de novo o que foi dito por aqui. Tem coisas muito interessantes. Se for pegar de cada um, tem uma demanda muito linda, é isso que a Ana falou agora, né, dessa coisa do vínculo, né, que ninguém saiu daquela sala como entrou. Todo mundo que falou aqui falou alguma coisa muito interessante e de se ouvir novamente, né? Foi um grupo lindo, adorei. Muito obrigada, Eduardo, Alberto, ao Marco, que proporciona sempre isso para a gente. Eu só quero fazer um detalhe, que é o seguinte, que não tem nada a ver com o filme, tem a ver com o Eduardo, que você trouxe uma novidade para mim, quando você falou da sua atuação, em que, em alguns momentos, você se preocupa se você está conseguindo convencer a plateia. Isso, para mim, foi uma grande surpresa. É como se porque eu não sou atriz, nunca atuei na minha vida, nunca tive intenção de atuar. Então, para mim, o ator é uma coisa que eu vejo de longe. Eu nunca pensei que o ator, no momento que ele está ali no palco, ele tivesse a capacidade de ter essa separação de si. É quase que uma esquizofrenia, né? Porque você está atuando e também está fora pensando, será que está dando certo? Eu nunca pensei que isso fosse possível. Então, foi uma grande surpresa para mim conhecer É só um palco. Não é. Mas para mim, o ator, quando estava ali. Não é um terreiro, não é um centro espírita, não incorpora ninguém, não. Não é, então, mas para mim essa coisa. Não, estou brincando. Não, tá certo. Até você falou bem, porque para mim, como é uma profissão que eu não conheço, nem de longe, eu só gosto de ver, eu nunca pensei que no momento da atuação o ator tivesse capacidade desse descolamento, assim, será? Parabéns. E muito obrigada, foi lindo. Só respondendo um pouquinho a respeito disso, tem dois pensadores do teatro que trabalharam muito isso de uma maneira bem direta, e que foram o Artaud, que tem inclusive um livro chamado O Ator e Seu Duplo, e o Brecht, que fala a respeito de um conceito que muita gente, que a gente discute muito, inclusive, ainda hoje, que é do distanciamento, do chamado distanciamento. Muita gente entende o distanciamento de uma forma e outras pessoas entendem de outra forma, né? Mas, para mim, tem a ver com isso. Para mim, o distanciamento tem a ver com isso que você percebeu. É arrepiante. A gente tem...
E eu aprendi isso. Eu aprendi isso de uma maneira mais pessoal, não no teatro, através de um ensinamento de um outro cara chamado Osho, que era outra coisa. Ele dizia basicamente: você tem que estar na ação e você tem que ser testemunha dela ao mesmo tempo. Isso no dia a dia, na vida. E eu acho que agora você falando isso, parece que serve para todas as profissões. O psicólogo, quando está atuando, ele também não tem esses momentos que ele tem que quebrar, né? Porque ele está atuando ali. Não, aí é outra história. Muito obrigada, Eduardo. Foi perfeito. Falta o Newton. Beth Newton. Rapidinho, o que eu falaria, né? A gente discutiu um filme, uma obra de arte, na presença de artistas e não artistas, né? Eu confesso que, para mim, o artista sempre foi, eu não sei, o termo não é bem uma incógnita, mas sempre uma pessoa que eu gostaria de conhecer. É assim, funciona, na minha cabeça, funciona totalmente diferente de mim. Então, né? Então, o que fica agora, quer dizer, eu estava pensando aqui, eu poderia fazer a síntese disso, dizendo: arte e ciência, vanguarda do conhecimento. Razão e sensibilidade são os seus instrumentos. Agora, se isso se junta ou não, eu não sei. Depende do artista. E do cientista. E do cientista. Depende da pessoa que está juntando. De quem assiste. Olha, muito bom, gente. Hoje foi um grande dia. Muito Beto. Muito obrigada, Beto e Eduardo. Não, realmente. Eu que agradeço. Eu adoro diálogos. O Edu, na hora que a gente conversou sobre justiça e tudo mais, o Edu é o cara dos diálogos. Ainda dou para conhecer o cara mais diálogos que todo mundo, porque ele senta com pessoas que eu não conseguiria sentar, mas ele senta. Mas, assim, eu queria agradecer muito também e dizer que é isso, né? O fato de assistir, escutar, poder debater, né? Rever pelo avesso aquilo que você assistiu há 1 ou 2 dias depois, né? Então, o que eu mais gosto da obra é sempre o caminho quando eu estou indo para ver a obra, quando estou vendo a obra e quando eu saio dela, né? Ela não acaba, e isso para mim é o mais fascinante. E agradecer muito o Edu por ter topado vir e tudo mais, que ele é meu irmão de coxa creme, né? Que não tem nem o que falar mais. É isso. Bem, eu agradeço a todos por terem vindo aqui. Eu acho que esse filme, essa discussão, vale como uma aula sobre grupo operativo, né? É interessante a gente pensar isso. E eu queria agradecer ao Beto pelo esforço todo que ele fez e ao Eduardo, que quero te convidar para você vir mais vezes, participar. Por favor. A participação aqui nesse grupo não tem que ser todo dia, quando você puder, mas venha. Eu acho que você está pertencendo já a esse grupo, tá bom? Verdade. É verdade. Perfeito. Realmente. Maravilha, gente. Perfeito. Tudo muito bom. Então, depois a gente termina e voltamos amanhã. Tá certo? Gente, que retorno meu! Eu pensei isso, Ivone. Acabei de pensar. Grande retorno. Grande estilo, hein? Grande estilo, Ivone. Grande estilo. Por mérito. Isso é mérito, não é possível. Sim, claro que é. Obrigado pelo convite, viu, gente? Fiquei muito feliz e foi bem legal. Obrigada.
Só o Eduardo que não fez a síntese dele. Só, o Eduardo não fez a síntese dele, gente. Olha só. Imagina, a gente fala e aí deixa a bomba na cabeça de vocês para pensar um pouco. Da próxima vez que você vier, você não escapa, você faz assim. Você faz a síntese, Mas eu só quero mesmo agradecer o convite, valeu Beto, valeu todo mundo por me trazer aqui, foi muito legal a gente poder conversar um pouquinho a respeito do 12 Homens e uma Sentença, que é uma peça muito especial para mim também. E agora o Beto fica de dizer para a gente em que peça você está para a gente te ver. Isso mesmo. Por favor. Tá bom? Acho ótimo. Vou querer ver você no palco. Em vez de estrear, eu estou aqui conversando com vocês. Tá vendo? Hoje foi um dia muito especial. Mas eu vou... Vai ficar bem, Mas em breve eu voltarei. Uma estreia no nosso grupo. E fora que estamos em 12, hein? O Milton bem assinalou isso. O 13º, no caso, sou eu. 13º. São 12, porque o Marco aparece 2 vezes, tá? É verdade. São 12 pessoas. Tem o perfil do conversário e o perfil do Marco. E não foi combinado, porque a Vera ia ficar e saiu. O Rony também não veio. O Rony não veio, foi... isso é muito legal. Sincronismo os astros. Não, hoje o dia conspirou a nosso favor, gente. Maravilhoso. Muito obrigada por vocês existirem na minha vida. Beijo. Beijo para você também. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Ha ha.